Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 1, programa que quer te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo. E nesta edição a gente trata sobre um assunto que tem cada vez mais participado das nossas vidas, o desenvolvimento tecnológico, né? Aqui no estado e também no país. Assuntos como inteligência artificial, novas profissões, têm cada vez mais alterado a rotina no mundo de trabalho e também na formação profissional. As mudanças no ambiente profissional e as novas ferramentas que surgem a cada dia têm impacto direto nas nossas vidas e a adaptação aos novos tempos passa pela educação. Neste cenário, ações do poder público podem ser decisivas para levar o desenvolvimento para todos os segmentos da sociedade. Pois é, Samuel. Estudantes em formação e profissionais no mercado de trabalho encontram condições muito diferentes. A nova forma de desenvolvimento ainda tem um caráter seletivo e jovens negros e negras periféricos, na prática, têm menos oportunidades. E a inclusão é um dos desafios das novas tecnologias. Pois é, e além desse recorte assim, social, né, a gente também vai detalhar avanços da ciência, da inovação aqui em Goiás, a partir de agora, recebendo no estúdio o nosso convidado José Frederico Lira Neto, que é secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade aqui, a presença com a gente no Pauta 1. Gente, eu que agradeço, viu? Então, um bom dia aí aos amigos e amigas da Sagres. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que é a minha paixão. Pois é, a gente fez essa abertura aqui citando essa questão social, né? O desenvolvimento tecnológico chega, ele é impositivo, né? Todo mundo tem no bolso, na mão, já um aparelho, um computador, né? Com avanços tecnológicos muito significativos. Mas isso também impacta na nossa vida, no mercado de trabalho, e parte da sociedade pode acabar ficando segmentada desse processo. Como é que isso se dá na prática, secretário? A secretaria tem esse olhar, né, também social para o desenvolvimento tecnológico? Gente, a tecnologia, não só as atuais, mas as anteriores, elas têm o potencial de melhorar a nossa vida. A gente pode ser mais produtivo, fazer as mesmas tarefas em menos tempo, mas elas podem também aumentar as disparidades, né? Aumentar as desigualdades. Então, quem tem pouco acesso, e aí agora, por exemplo, já tem pouco acesso à internet, e aí de repente não vai ter menos acesso ainda a um chat GPT, né? Que é um programa, né? Mas é uma questão tecnológica aí que ajuda na produtividade, a gente pode aumentar a disparidade. Por isso, a gente, enquanto governo, enquanto Estado, a gente tem que olhar para todo mundo, mas olhar mais para quem mais precisa. A gente tem uma série de iniciativas para incluir digitalmente, incluir na tecnologia as pessoas mais vulneráveis. E aí eu conto assim, duas para só exemplificar. Nós temos uma série de laboratórios chamados de START, laboratórios de introdução aí à tecnologia para crianças de baixa renda. Eles estão aí em 20 cidades de Goiás. E nós temos as escolas do futuro, que são escolas, gente, de primeiro mundo. Elas ficam ou em periferias ou no interior, né, em que a gente oferece cursos técnicos de tecnologia. Mas eles são públicos diferentes para essas duas segmentações. São públicos diferentes. Então, esses laboratórios são laboratórios para crianças, né? E aí, ou seja, para pessoas ali um pouco acima de 10 anos, que vai começar a pôr a mão na massa, trabalhar com robótica no início. As escolas técnicas, elas já são para pelo menos as pessoas que estão no ensino médio. E aí esse é um assunto que vale muito reforçar, sabe? No Brasil, a gente tem aí uma visão que eu acho errada de que quem faz ensino técnico é alguém de segunda classe. Não é assim na Suíça, não é assim na Alemanha, mas essa visão ela ainda está na visão brasileira, né? De que o que importa é o diploma. E é um negócio que a gente tem que mudar, né? A gente tem aí, saiu um relatório da OCDE, né, do conjunto de países tidos como ricos. Lá, mais ou menos 44%, de cada 100 alunos do ensino médio, 44 estão cursando técnico. No Brasil, de cada 100 alunos do ensino médio, 11 estão cursando técnico. Então, aqui em Goiás, a gente está com um esforço enorme, né, para reforçar a ideia de que o ensino técnico importa. E essas escolas são escolas de ensino técnico focadas em tecnologia. E aí, para dar um exemplo, lá tem curso de pilotagem de drone,
Lá tem curso, por exemplo, para ciência de dados, né? Tem curso para quem quer programar no computador. Então, você, por exemplo, que tem interfaceio com o celular, as pessoas que programam isso, né? Que a gente chama de front-end, né? Que é a ponta de cá. Cibersegurança, que é um tema do momento, né? Dado todos os riscos. Então, para contar, assim, que eu acho que a gente está com esse esforço grande, as escolas do futuro, que são escolas técnicas, elas estão aí de graça, você não paga nada. Elas são lindas, assim, e realmente vale a pena conhecer. Elas estão aí para reforçar o ensino técnico e tentar evitar essa disparidade de tecnologia. Secretário, pois não, Samuel. Secretário, qual a assiduidade, qual a procura da criança, dos pais que têm o filho e dos jovens com relação às escolas técnicas, aos laboratórios tecnológicos do governo do estado? A procura é boa? A contrapartida do pessoal é boa também? Olha, eu vou ser super honesto, né? Ela é boa, mas eu fiquei no começo até decepcionado, que eu achei que ela ia ser maior, né? Então, o que acontece? À noite, as escolas estavam cheias. Eu visito muita escola, né? E aí é o perfil daquela pessoa que está trabalhando já e quer, né, ter o curso. De dia, elas não estavam tão cheias. E aí isso me incomodou, né? Como secretário. Poxa vida, tudo bem que elas acabaram de ser inauguradas, né? Mas tem que estar latado esse negócio aqui, gente, porque elas são muito bonitas, são muito boas. E aí a gente está fazendo agora uma grande parceria com a Secretaria de Educação para que os alunos que estão cursando o ensino médio já façam junto com o técnico. Seja obrigatória a matéria ou não? Então, o aluno tem que optar por querer fazer isso. Uma vez querendo entrar nesse itinerário que a gente chama, aí é obrigatório. E olha que legal, funciona assim. Dá o exemplo de um curso que a gente lançou ontem, né? Um curso em parceria com a Fundação Teles. O aluno entra no primeiro ano do ensino médio, está fazendo lá matemática, língua portuguesa e tal. E no primeiro ano ele faz toda a parte, ele aprende a parte de desenvolvimento e programação de front-end, que é o que eu comentei, essa parte de interface com o usuário. Terminou o primeiro ano, ele já ganha um certificado. Então ele já é certificado em programar em front-end. O segundo ano ele continua com as matérias normais e aí aprende a programar em back-end, que é o que está por trás disso tudo. Então ganhou um certificado de back-end. No terceiro ano, ele continua com as matérias e aí ele aprende sobre armazenagem em nuvem, que é tudo que a gente hoje salva está na nuvem, basicamente, e cibersegurança. E aí ele termina o ensino médio com o diploma de técnico. Então, assim, é um negócio muito legal. E aí, isso aí, gente, acontece já, né, em muitos países há muito tempo. E aí a ideia de fazer com o ensino médio é aumentar essa taxa de alunos do ensino médio que fazem o técnico. Então, acho que, sinceramente, esse é o futuro, sabe? O Brasil está começando a acordar para isso, né? Acho que o Lula falou um dia para trás que quer dar uma bolsa para quem está fazendo técnico. Isso é uma coisa que já tem em Goiás, inclusive. Então, eu acredito muito no potencial do ensino técnico junto com o ensino médio para que a gente forme nossos alunos. E aí, se eles quiserem ir para o ensino superior, legal, massa, vamos para cima. Mas se eu quiser parar já e trabalhar, também está tudo bem, né? E ele já está profissionalizado. Secretário, nessa questão do ensino técnico, só porque a gente tem tempo aqui no pauta, acho que é importante a gente aprofundar e a gente fala bastante para esse setor da educação, né? Para profissionais da educação, para professores, e a gente se envolve bastante. E há preconceitos, né? Há ideias assim já concebidas contra o ensino técnico, mas não de que ele não tenha que existir, mas que ele é uma modalidade menos construtiva, né? Para o estudante como ser humano, enfim, né? Uma formação humana mais restrita. É um ensino, de fato, muito mais objetivo, ou objetivista, né? Como alguns professores gostam de tratar. Como lidar também com esse tipo de ideia sobre ensino técnico? Não de que ele não tenha que existir, mas que ele é, digamos que, menor ou menos construtivo do que o ensino superior. Gente, primeiro, também sendo muito sincero, assim, eu não consigo entender por que preparar alguém para o trabalho é um negócio reducionista, assim, sendo muito honesto com a opinião pessoal. Como se fosse um problema, assim, a pessoa querer aprender a trabalhar, assim, aprender a ter uma profissão. Agora, dito isso, existe uma crítica, que é essa crítica de você formar o aluno integralmente, né, para a vida e tudo mais. Os bons ensinos técnicos, os mais modernos, eles olham para isso. Então, vou dar um exemplo de um ponto que é bem importante. A gente foi fazer esse estudo olhando para onde no Brasil, na América Latina e no mundo estava funcionando, um componente que é muito importante no ensino técnico é a formação em habilidades socioemocionais. E, inclusive, foram feitas pesquisas com empregadores. E eles falavam, olha, ele tem que entender do técnico, mas ele tem que saber trabalhar em equipe. Ele tem que saber lidar com
ambientes adversos, né? E aí o componente de socioemocionais, que no fundo é inteligência emocional, é um componente que está vindo já na parte do ensino técnico. Uma outra coisa que a gente está colocando nos nossos programas é o seguinte: a gente acredita muito na junção de tecnologia com arte. Então, o pessoal brinca, Steve Jobs, o Bill Gates e tal, todo mundo era só computeiro, né? Sabia fazer mexer computador. Mas eles eram pessoas que gostavam de arte também. Como se eles fossem só técnicos. Isso. E existe uma vantagem muito grande da arte, ela gerar input para a criatividade de quem está fazendo a tecnologia. Então, os nossos cursos, eles vão ter cursos com arte também. E a terceira coisa que eu acho também, sou apaixonado nisso, né? Mas assim, as escolas do futuro, tem um projeto que a gente está construindo para que elas se tornem todas bilíngues. Então, nós estamos já conversando com a Embaixada da China e eles propuseram pegar 2 escolas para ter o ensino de português e mandarim. E estamos conversando com o British Council, que é o Conselho Britânico, para escolas bilíngues português e inglês. Então, para você ver, aprendizagem de línguas, habilidades socioemocionais, arte, são componentes que você pode acoplar ao técnico para tornar as pessoas mais completas. Agora, dito isso, eu reforço, assim, eu acho que existe sim um preconceito de você formar as pessoas para o trabalho. E eu não acho que isso é um problema, assim, sinceramente. Ainda mais porque é o técnico com o médio, e o médio já tem toda aquela formação básica. A gente pensando, né, nessa formação, o Pasquetto perguntou a questão da associação, né, com a escola, se é obrigatório ou não. E aí, quando o senhor fala nesse desenvolvimento, e aí eu queria fazer essa ponte. Como é que a gente pode pensar nesse currículo escolar, primeiramente, tanto aquela criança que está aprendendo robótica, o senhor citou, ou então na escola do futuro, já com desenvolvimento mais avançado, e aí fazendo essa ligação com a economia, né? Com a vocação econômica, ou então com o desenvolvimento de uma possível vocação econômica para determinado local. O que a gente pode pensar nessa junção e na construção de resultados também? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Em geral, quando a gente vai construir esses cursos, a gente tem que olhar para as demandas do mercado, né? Porque eu posso construir os cursos da minha cabeça, o que eu acho legal e tudo mais, mas não é essa a boa prática. A boa prática é entender quais são as grandes demandas. E elas são bem dinâmicas, tá, gente? Hoje, por exemplo, pode ter uma demanda que amanhã não é mais. Assim, quando eu formei, quando eu estava terminando o ensino médio, a grande demanda era telecomunicações. Aí depois, eu estava formando na engenharia, era engenharia civil. Aí engenharia civil, aí depois mudou, e agora enfim, tem uma questão de computação. Então, assim, acho que tem que olhar entendendo que é dinâmico. Essa conversa com o setor produtivo ela é muito importante. E ela pode acontecer realmente localizada, né? Então, assim, a região de catalão, você pode ter uma demanda de mineração, pode ter uma demanda específica, por exemplo, agropecuária, isso pode acontecer também em outros lugares. Agora, tem demandas que são demandas globais. Assim. Então, você tem um apagão, que eles chamam de apagão de mão de obra, né? Postos abertos em tecnologia. Eu estava conversando ontem numa empresa importante goiana que, na época da pandemia, você não conseguia contratar engenheiro tecnológico sênior. Assim, não tinha como. Então, acho que a gente tem que olhar também para a demanda global e aí você desenha os cursos para isso. Esses cursos que a gente lançou ontem, eu posso contar mais em detalhe, mas eles são cursos olhando para essa demanda também de médio prazo. Secretário, e a gente tem um cenário em Goiás favorável, assim, a gente de fato vê a tecnologia se desenvolver, o mercado registra, digamos assim, né, números interessantes nesse setor? Sim. A gente tem aqui, primeiro que empresas e centros de tecnologia, né, crescendo muito, e empresas tradicionais que estão trazendo tecnologia para dentro. Né? Então, assim, a gente está na era da inteligência artificial. É a grande discussão. Nós temos aqui um centro de pesquisa e excelência, né, ligado à Federal de Goiás, que tem investimento do Estado, né, inclusive ligado a nós e à Fundação de Amparo à Pesquisa, que é o CEIA, que é o Centro de Excelência em IA. Né? E aí você tem lá, eles estão, por exemplo, fazendo projeto com várias empresas goianas que estão bombando aí, né? Assim, desde empresa que... Hoje, tem a empresa que ela é líder de mercado, por exemplo, com seguro de carro, com a foto do carro batido, gera automaticamente o orçamento. Não tem que ter mais uma pessoa indo lá, né? Eles têm 98% do mercado disso, já com as seguradoras. E a empresa goiana acabou de receber um aporte de 120 milhões de reais de investimento e foi apoiada pelo... Então, tem todo um trabalho aí sendo feito
de tantas startups e empresas tecnológicas, mas assim, o que eu acho também interessante é empresas tradicionais que estão trazendo tecnologia. Daqui a pouco eu vou conversar com o César Elou da Piracanjuba, nesse trabalho de ouvir o setor produtivo. E você vê que são empresas, Caramuru, grandes empresas aí que estão trazendo pesquisa e desenvolvimento para dentro. Isso, gente, é um negócio decisivo. O governador esteve na China, o governador Ronaldo Caiado esteve na China agora, e ele estava contando, tanto que ele foi impressionado no número de PhDs em empresas. Pessoas que fizeram doutorado, que estão trabalhando em empresa, número de patentes em empresas. Goiás cresceu o parque industrial do estado com incentivo fiscal, né? Que foi importante tudo. Agora, muitas empresas vieram aqui só para montar, né? Assim, não foi uma questão de pesquisa, de inovação. E agora, tipo, mais historicamente recente, tem esse movimento de você olhar para a pesquisa. Isso é muito importante, gente. Pesquisa e desenvolvimento. O Rubens colocou aqui um termo que eu acho super interessante, a possibilidade de um Vale do Silício aqui no estado. E aí, claro, isso muito associado, a gente pode pensar as novas tecnologias e entre elas a inteligência artificial. O que a gente pode pensar, secretário, em relação ao desenvolvimento de ações relativas à inteligência artificial? Acho que seria até melhor utilizar no plural, né? As inteligências artificiais, o que a gente pode pensar nessa aplicação em termos de programas, mas também em ações para a vida prática das pessoas? Começo falando que eu acredito que a gente pode ter, sim, um Vale do Silício do Cerrado, um Vale do Piqui, né, como dizem, ancorado justamente em inteligência artificial. Qual que é o nosso plano aqui, né? A gente tem aqui, enfim, uma série de iniciativas ligadas à área, mas a gente gostaria de construir, e estamos até pedindo recurso para isso, um grande distrito de inovação, uma espécie de um parque tecnológico urbano, né? Que seria um pouco mais central, né, na cidade de Goiânia, para ser a base disso, né? E lá onde a gente pudesse ter mais startups, mais centros de pesquisa, tem uma conversa sendo feita junto à FINEP, que é uma financiadora de estudos e projetos em tecnologia no governo federal. Eu tive lá com o vice-governador Daniel Vilela e nós estamos aí buscando R$1 bi lá com eles para a gente construir esse ambiente aqui, o que seria um Vale do Silício local. Tá? Então, acho que tem um potencial, sim, para a gente fazer isso. E esse tema da IA, né, é o tema mais marcante, mais relevante, talvez para ser a âncora nossa. Secretário, o senhor falou sobre o setor produtivo, sobre como o setor produtivo privado tem investido em tecnologia, inclusive com o apoio do Estado, com os incentivos fiscais. Mas e o acolhimento do profissional formado em tecnologia? Existe uma contrapartida, uma parceria do governo com o setor produtivo para se dar a oportunidade, não esperar que ele se torne sênior, como o senhor citou agora há pouco, e aí ser contratado, ele se desenvolver junto com os programas do setor produtivo ou não? A gente está começando um programa como esse. E eu vou exemplificar. Né? Primeiro que é muito importante. Né? Às vezes... Porque o cara se forma, a mulher, o homem se forma, ele vai para onde, né? A gente desenhou... Ontem a gente lançou 2 programas. Aí eu vou contar. Um chama Jornada para o Futuro, que é justamente pegar esses jovens do ensino médio junto com o técnico. E aí a gente começou a fazer uma prospecção e tivemos a primeira empresa que topou fazer um programa de estágio e residência desses alunos na empresa de tecnologia para depois ter o primeiro emprego. Essa empresa é a Solute e a Everest, eles acabaram de construir uma sede bem bonita, inclusive. Eles são líder de mercado nacional em certificado digital. Então, é uma empresa goiana, e eles toparam, foram a primeira empresa que sinalizou isso. Isso é muito importante, e nós estamos buscando outras empresas para fazer isso. Ou seja, permitir com que o aluno ou a aluna tenha uma experiência de estágio, de residência, e depois pensar numa contratação dessa pessoa como júnior. E aí, como você mencionou, porque aí você forma essa pessoa até ela chegar como sênior. Agora, não adianta, né? Eu preciso do sênior. Eu não tenho sênior. Eu só tenho o júnior. O júnior não tem experiência. Aquele velho dilema. Eu vou fazer o quê? Né? Eu preciso formar essas pessoas. E algumas empresas estão com essa visão. Para elas conseguirem ter o sênior amanhã, eu preciso investir no júnior hoje. Né? E aí, talvez até no estagiário. Esse é um programa muito importante. E aí, eu reforço também.
essa é uma boa prática de lugares que têm bom ensino técnico no mundo. Um local em que as empresas já participam do desenho do currículo e elas participam também do programa de estágio e da empregabilidade. Voltando à inteligência artificial, secretário, o Estado vai fazer, a Secretaria vai realizar uma conferência sobre inteligência artificial em 2024. O que está planejado? Isso aí. Nós, né, a Secretaria, e aí liderado pelo governador Ronaldo Caiado, nós vamos realizar a primeira conferência internacional de inteligência artificial aqui em Goiás, até onde eu sei, desse tipo no Brasil. Né? Chama AI Summit Go, né? AI que é Artificial Intelligence, né, em inglês, Summit, né, que cúpula, né, e Go, que é o verbo ir em inglês, mas também é Goiás. Então, o senhor diz única no Brasil porque não temos algo específico para inteligência artificial. A gente tem grandes eventos que tratam também de inteligência artificial. Exatamente, tem grandes summits no Brasil. Agora, a gente não encontrou um summit específico, né, desse tema internacional ainda, né, dessa natureza. Então, nós vamos fazer, vai ser em maio, no final de maio. Então, vai ser até uma semana internacional aí, aqui em Goiás, né? Então, já tem, por exemplo, a Embaixada da China já está interessada e confirmada para apoiar a gente. Estamos conversando com o pessoal da Finlândia, tem uma série de atores envolvidos. Então, vai ser uma conferência, e uma conferência para aplicações. Né? Então, aplicações da inteligência artificial. Eu ia perguntar sobre isso, porque eu vi uma participação do senhor numa mesa de conversas naquele evento das favelas, né? Me esqueci o nome do evento, me ajuda. Promovido pela CUFA? Promovido pela CUFA, não esqueci o nome, meu Deus. Enfim, o senhor estava lá participando, inclusive com o professor Anderson, que foi nosso entrevistado aqui da UFG, né, do curso de Inteligência Artificial da UFG, e a pergunta ali, para falar principalmente para negros e negras, né, jovens, era sobre profissões, né, a partir da inteligência artificial, e o senhor deu lá uma resposta interessante, que eu gostaria que o senhor repetisse ou então avançasse aqui com a gente. A inteligência artificial vai acabar com muitas profissões, secretário? Pois é, eu tive recentemente, né, até há alguns meses, eu fui convidado pela Fundação Lehman para uma conversa, um evento com o Sam Altman, que ele é o CEO da OpenAI. A OpenAI é quem faz o chat GPT. Né? E aí, tava lá o Sam, que é o CEO, né, e estava lá também um dos principais desenvolvedores da empresa, que é um brasileiro. E aí, na conversa, acho que ele deu uma resposta que eu achei interessante, que é a ideia seguinte. Eu acho que esse tipo de inteligência, né, artificial, eles vão sim tirar alguns empregos, tá? Naturalmente, e vão criar outros. Isso é como toda tecnologia. Então, quando criaram a máquina de tecer, você tirou um pouco do tecelão ali, mas teve alguém para coordenar a máquina, você gerou mais riqueza. Mas tem uma outra lógica de ver isso, é o seguinte, é que essa inteligência ou essa tecnologia, ela vai facilitar o nosso trabalho e ela vai conseguir fazer 80% do nosso trabalho, mas o 20% ainda é nosso. E o 20% vai ser cada vez mais difícil, tem que entender cada vez mais. Então, por exemplo, para quem programa, hoje, se você pedir para o chat GPT, me faça um programa em Python, conhece essa funcionalidade e tal, ele vai te jogar. Só que ele vai ter erro, ele vai ter refinamentos. Então, você tem que entender para, inclusive, revisar o que ele vai te passar. Então, tem duas formas de ver. Ela vai tirar alguns empregos? Vai. Ela vai criar outros? Também vai. Agora, em boa parte também dos trabalhos, ela vai conseguir tornar os trabalhos mais produtivos, só que você vai precisar saber muito para poder justamente entender o que ela está fazendo de certo e errado. É a forma como, pelo menos, eu estou vendo hoje. O evento foi o Expo Favela. Nós temos desenvolvedores de inteligência artificial em Goiás, capacitados, a demanda é boa, secretário? Nós temos. E aí, vocês estiveram com o professor Anderson, o trabalho que é feito, por exemplo, no CEIA, é um trabalho impressionante. Eles têm mais de 400 pesquisadores. É muita gente. Né? E aí tem desde gente na graduação até gente na pós. O Sistema S do Senai tem um centro de pesquisa no setor universitário também que ele é bem interessante. Então, tem um trabalho interessante lá. A PUC, agora, conversando com a professora Olga, reitora, eles estão lançando já os cursos, né, os tecnólogos, por exemplo, na área. Né? Então, você começa a ter já aí uma formação de desenvolvedores, né, uma formação de gente no tema,
que é, de novo, é a demanda do momento, né? Então, acho que isso vai ser... Goiás pode sair na frente. Acho que o governador decidiu que o Goiás não vai perder essa oportunidade. O Goiás vai ser a referência em IA no Brasil. E o que a gente pode pensar na integração? O senhor citou aí diferentes atores, né? E o Brasil, e aí fazendo uma reflexão, o Brasil não é assim, aquele bom exemplo de investimento em educação, ciência e tecnologia. E aí, quando a gente pensa na otimização de recursos, de força, como é que está a integração da Secretaria com a UFG, com a UEG, com o Sistema S, que o senhor falou, e outros atores que possam participar no desenvolvimento de inteligência artificial aqui no Estado? Olha, nós estamos tentando fazer um trabalho integrado. E um trabalho assim, de que um ajuda o outro e potencializa o outro, né? Então, eu tenho conversado com as universidades justamente para ver para ver qual é o espaço para que a gente tenha mais cursos de tecnologia nelas. Então, eu conversava com o professor Antônio, o reitor da UEG, e a gente conversava sobre essa questão da demanda. A UEG ela é muito capilar, ela está em muitas cidades. Conversava com a PUC, que, como eu mencionei, já vai oferecer aí os cursos de IA. A Federal de Goiás, que é uma relação ótima. Então, eu acho que o ponto é o seguinte: a gente, enquanto Estado, a gente tem que se perguntar onde a gente quer chegar. A gente começa assim. Então, a gente quer ser que tipo de Estado? A gente quer ser o Estado só do agro? A gente é o Estado agro, né? É só agro ou é agro com tecnologia? Acho que é agro com tecnologia. A gente quer ser também uma referência em inteligência artificial? A gente quer. Então, se a gente define onde a gente quer chegar, aí a gente junta todo mundo para fazer junto, né? Porque não existe, o governo não faz isso sozinho, isso não existe. Essa visão é uma visão ultrapassada, né? Assim como também o setor privado não faz só, né? Então, acho que uma vez que a gente se pergunta e tem as respostas de onde a gente quer chegar enquanto Estado, que eu acho que é ser um Estado, um dos principais produtores de alimentos do Brasil, com tecnologia e sustentabilidade, um Estado que é um Estado referência, né, em tecnologia, um Estado que está olhando cada vez mais para a biodiversidade, para a bioeconomia, a gente consegue colocar os atores juntos para fazer isso acontecer. E aí, gente, tecnologia e inovação na veia, né? A gente vai fazer, e depois a gente pode falar sobre isso, mas tem um movimento no mundo sobre o uso da ciência e tecnologia para resolver grandes problemas atuais. Um deles, de novo, é o problema da sustentabilidade. Um outro é da inclusão social. A tecnologia, ela pode ser um elevador social. Então, vou dar um exemplo. Imagina uma família de baixa renda aí que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Aí estão lá ralando, estão na escola pública, e aí a filha ou o filho vai no laboratório START ou vai na escola do futuro, vê que tem uma certa aptidão lá e faz o curso técnico. Ela aprende aprendizagem de máquina, que é a base de IA. Se a gente formar esse pessoal daqui a pouco, eles vão, como júnior, ganhar 5 salários mínimos. Estava perguntando lá, os sênior nessas empresas estão ganhando assim 12, 13, 14 salários mínimos. Então, isso é um elevador social. Secretário, mas aí eu queria ver também a parte final, porque discutimos muito aqui, né, Rubens e Samuel, a questão das possibilidades que o Estado dá para quem quer entrar na área de tecnologia, seja no setor produtivo ou então ali na sala de aula. Isso posto, como está a aplicação da inteligência artificial hoje no mercado? E não é mercado de trabalho, não. É no mercado aqui da esquina, é para quem toma um ônibus do governo, é para quem utiliza o aparelhamento do governo do estado de Goiás. Para o cidadão, como é que está essa aplicação na ponta final da inteligência artificial? Tá. Então, começando pelo mercado, só para a gente passar rapidamente. Hoje, além de todo o trabalho que você tem, toda a interação que você tem com o celular, tá o tempo todo usando, né, essa inteligência, a gente tem no uso de mercados mesmo, né? Então tem, por exemplo, mercado que você entra, de acordo com o humor que você entra, ele já muda uma temperatura, muda isso no Brasil, tá? Muda a temperatura, muda a música, mas enfim, tem um trabalho disso. Na área jurídica, tem um trabalho enorme que está sendo feito tanto no setor privado como no público. O advogado tem que escrever aquele tanto de peça que metade dela é igual para todas, né? E aí você tem, por exemplo, Startup Goiana, que é a Corejur, que eles geram uma base de uma peça usando IA, né? Então, você tem noção como é que isso funciona. E agora, o que a gente está fazendo isso enquanto governo, né? A gente abriu recentemente o que a gente chama de desafio de inovação aberta, né? Que pega um problema do governo e chama centro de pesquisa ou startups para resolver.
Então, a gente abriu, por exemplo, o desafio para usar essa inteligência artificial na educação. Isso está sendo muito usado já para a gente conseguir ter um ensino personalizado do aluno. Então, por exemplo, eu aprendo num ritmo diferente que você aprende, eu aprendo com um exemplo diferente do que você aprende, e aí, usando essa IA vai aprendendo como é que esse aluno aprende, e aí ela vai jogando desafios diferentes para o aluno. Então, nós estamos até estudando aqui agora, tem a Khan Academy, que começou nos Estados Unidos, que começou com essa ideia de ensino personalizado. Estamos querendo trazer para cá um tutor virtual usando IA. Então, isso é agora, vai acontecer recentemente, nas escolas do futuro. Tá? Então a educação é um ponto importante. Saúde. A saúde, a partir dos vários dados, ela começar a tentar entender e tentar prever melhor as demandas de remédio ao longo do ano, né? Assim, e está sendo usado fortemente, por exemplo, hoje já IA para prevenção e para diagnóstico de doenças como câncer. Tudo isso está sendo feito. Então, são vários exemplos, né, dessa inteligência artificial aí na saúde, na educação, mobilidade. Isso aí já é mais clássico, né? Mas assim, rota, né, para você ver qual que é a rota, qual que é a melhor rota. E agora, um negócio que já tem fora do Brasil e a gente namora essa ideia, dos veículos autônomos, que eles usam também essa inteligência artificial, né, para ver. E aí é bom, tirei o trabalho do motorista, né? Essa ideia, né? O veículo autônomo. Primeiro assim, que você tem uma lógica de ser autônomo, tem uma questão de segurança e tudo mais, mas para você construir um veículo autônomo, você precisa de muito mais gente, né, nessa construção, nesse embarque. Mas eu quis dar exemplos aqui para vocês verem como isso está atual. Secretário, só para finalizar esse bloco, que tem a ver com o que o Pasquetto está falando, mas não necessariamente da inteligência artificial, mas enfim, a tecnologia de maneira geral, para o setor público. Ele sempre parece ser mais lento, né? As coisas vão acontecendo na nossa vida, mas nos governos, prefeituras, enfim, isso demora um pouco mais. A Secretaria tem trabalho nesse sentido, né? Da transformação digital do setor público em Goiás. Tem sim. E aí eu vou reforçar esse ponto, que eu sou apaixonado nesse projeto. Eu conheci isso no Recife, né? Vou contar esse caso só porque é interessante. Recife tem um problema histórico de ataque de tubarão, né? Nas praias, todo mundo sabe. O prefeito João Campos fez um desafio de inovação aberta. Falou, tem um problema, que é ataque de tubarão, quem consegue resolver? Ganhou uma empresa sul-africana, uma empresa australiana que tem uma solução para ataque de tubarão. Qual que é a ideia, né? Você pegar um problema público e trazer a sociedade para ajudar a resolver. A gente abriu 12 desafios aqui em Goiás, vários deles ligados à transformação digital. Depois eu posso contar com detalhe. Mas a gente quer, isso é uma missão nossa, construir uma sociedade digital em Goiás, sem excluir ninguém. Então, essa é uma missão que a gente está muito empolgado para fazer. Já vou partir para essa questão, né, sobre a inclusão de mulheres no setor de tecnologia. A área de exatas, né, esse tipo de formação ainda é muito masculinizado, enfim, há medidas, trabalhos para colocar mais mulheres, para incentivar até e dar oportunidade para mais mulheres nessa área? Sim, é um ambiente ainda muito masculino, embora tenha sido pior. Tá? E aí, pensando nisso, a gente lançou, junto com a dona Gracinha Caiado, primeira-dama do Estado, um programa chamado Goianas na Ciência e na Inovação. Então, a ideia é trazer mais garotas, mais mulheres para as ciências, para as engenharias. Né? Programa, assim, maravilhoso. Né? E a nossa ideia é trabalhar desde as crianças. Então, a gente tem turmas de meninas, por exemplo, que aprendem a recondicionar computadores nos nossos programas chamados Sucatec. Nós temos programa para bolsas de iniciação científica para mulheres. Nós temos programa para pesquisadoras e para empreendedoras. Então, um negócio bem completo, que vai aí da criança, a pessoa na faculdade, até de fato, as mulheres assim, mais seniores que a gente fala. Então, ainda é um projeto experimental, né? Então, assim, estamos aprendendo com ele, mas é um programa super importante. E a gente quer, sim, imagina, nós temos aí um desafio, um monte de oportunidade, e não podemos vencer isso só com metade das pessoas, né? Que são os homens, metade dos talentos. A gente tem que atrair e tornar esse mundo mais palatável, né? Esse mundo mais acolhedor para as mulheres. Então, a gente tem esse programa, sim. A gente, essa semana também, que é a Semana da Consciência Negra, eu vou fazer essa escuta com vários cientistas, empreendedores negros, assim, para entender também quais são as barreiras, né?
para você ter mais cientistas também, né, pretos e pardos. Eu acho que esse é um tema que para nós vai ser relevante. De novo, a gente quer todo mundo lá, tendo acesso, participando e ajudando o Estado a crescer. Uhum. No caso dos pretos e pardos, enfim, acho que aí há uma questão maior, né, do racismo estrutural, não só para a área de tecnologia, mas para muitas outras, direito, né, medicina, enfim, para várias outras áreas. Mas no caso das mulheres, só porque a nossa bancada aqui hoje, na nossa mesa, ela não tem essa representatividade, infelizmente, mas o cenário acho que é esse, de que a mulher sempre esteve renegada a algumas atuações específicas e ao longo da história até pouquíssimas atuações profissionais, né? A mulher muitas vezes era só da casa e quando ia para a atuação profissional era da educação ou da assistência social e era isso, né? Então, se a mulher quisesse fazer alguma área, ainda mais indo para exatas, ela era sempre desestimulada a isso, quando não impedida mesmo. Só para dar esse contexto, até por conta da nossa falta de representatividade assim, hoje. É importante para que não seja um fato isolado, né? O senhor vai se reunir com representantes negros em virtude da Semana da Consciência Negra. O senhor falou do lançamento de um projeto com a primeira-dama Gracinha Caiado, mas existe um movimento para que isso não sejam fatos isolados? Olha, nós lançamos, foi dada a oportunidade, mas nós sabemos a dificuldade que a pessoa negra tem, que a mulher tem em prosseguir, em fazer com que a coisa seja consistente. O senhor conta com outros secretários também, com mais gente para fomentar isso e não deixar a peteca cair? Porque o problema é estrutural, né? A solução também tem que ser. Gente, primeiro é isso. Não pode ser uma iniciativa isolada, né? E a gente não resolve isso em um ano, assim, não resolve isso... Aliás, vai dar tempo do senhor fazer tudo? O senhor falou de tantos programas aqui que lançou esses dias e tal, ano que vem já tem eleição, daqui a 2, 3 anos. Já tem eleição estadual. Vai dar tempo, secretário? Você vai ter que trabalhar muito, hein? Mas... Eu falo o seguinte, né? Eu costumo falar, brincar, mas é sério, eu trabalho como se cada dia fosse o último, porque um dia vai ser o último, entendeu? Então é bom que eu já trabalho nesse espírito, né? De que amanhã eu posso não estar mais lá, porque essas posições são posições que envolvem... Política, envolvem quem está no poder. Então eu acho também assim, que aí tem um negócio... Essa é uma reflexão que eu acho muito boa. As grandes mudanças, elas são estruturais e elas vão acontecer no longo prazo. Mas cada dia importa. Eu acho que, às vezes, pelo fato dessas coisas serem de longo prazo, isso é usado como desculpa, sabe? Não, educação, mas educação são 10 anos. 10 anos, mas a aula de hoje importa, entendeu? Eu costumo falar assim, cara, eu aposto que você lembra de um professor de uma aula muito boa que você teve, assim, uma aula que... E se aquela aula não tivesse existido? A gente fala muito isso, cara, cada dia importa, assim, cada dia importa. Então a gente vai fazendo meio assim, num volume grande de coisas, entendendo assim que o espaço que a gente tiver, a gente vai fazer o máximo, né, para que as coisas aconteçam. Agora, esses pontos são estruturais. Essa semana teve um pacto contra o racismo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com a primeira-dama. Esse trabalho de apoio às mulheres e diversidade não pode acontecer só na Semana da Mulher, então é um negócio que tem que ser constante. E eu acho assim, não tem como a gente fugir disso, e eu sou otimista, assim, com os trabalhos que a gente tem feito, né? E agora, eu fecho assim, tem que ter muita escuta, assim, não vai ser eu, Zé Frederico aqui, o homem que sabe dos problemas das mulheres e aí vou resolver, não existe isso, né? Assim, a gente tem que ter a humildade de dar um passo atrás, escutar as pessoas e envolver as pessoas, inclusive no desenho, né, e na implementação. Secretário, o senhor falou ao longo do programa de várias questões, de várias formações que são realizadas, vários programas. E aí eu queria, nesse instante, perguntar ao senhor sobre o acesso, né? Como as pessoas podem ter acesso ao serviço da Secretaria. Por exemplo, se eu me interessei pela Escola do Futuro, como eu posso acessar esse programa? Como eu posso ter informação sobre esse e outros programas que são desenvolvidos na Secretaria? Gente, nisso eu vou pedir muito a ajuda de vocês, porque esse é um dos nossos maiores desafios. Fazer chegar essas oportunidades nas pessoas. Então, a gente tem lá as escolas, são lindas, maravilhosas. Nem todo mundo sabe que elas existem, onde é que elas estão, né? Os programas de laboratório. Uma garota talvez não saiba que existe um programa chamado Goianas na Ciência. Então, hoje, como é que a gente consegue ter acesso a isso? Está tudo na internet, né? Então, as escolas do futuro são chamadas Escolas do Futuro de Goiás, EFGs, né? Então, se der no Google lá, a Escola do Futuro de Goiás vai ter o site das EFGs, que é efgs.org. .org ou .gov?
né? Então, EFGs, que é Escolas do Futuro de Goiás, efgs.org.br. Lá você entra, aí tem todas as escolas, inclusive nós temos uma Escola do Futuro em Arte, né, que é a Basileu França. Então elas estão lá. Se você entrar no site da Secretaria, também vão ter todos os programas, inovação, né, a Secretaria, porque o nome é grande, né, mas inovação .gov.br, e lá vão ter os principais programas. Então, na internet, a gente acha boa parte desses trabalhos, dessas oportunidades. Tem uma que já meio que estamos terminando um ano, mas ela fez sucesso ao longo do ano, que é o seguinte. Nós fizemos a parceria com a Fundação Estudar, tem uma parceria com a Universidade de Harvard, e a gente ofereceu o curso de Introdução à Computação de Harvard em português com monitores aqui para os goianos. Foi muito bacana isso, né? É o curso mais popular lá, eu fiz o mestrado lá, né? Tipo assim, eu lembro, era o curso mais popular na universidade, e aí teve gente, qualquer pessoa, não tinha que ter formação inicial para fazer. Então, é o mesmo curso, os mesmos exercícios. Então, a gente ofereceu, e aí entra na página da Secretaria, inovação.go.gov.br, está lá o banner, né, do curso também. Secretário, inovação, tecnologia, né, esse desenvolvimento está sempre aliado à sustentabilidade? Uma coisa caminha junto da outra? Uma coisa pode caminhar com a outra. Porque tem uma questão de escala também, né? O celular é super tecnológico. Mas a quantidade de celulares que são produzidos, dependendo da matéria que é utilizada, aquilo pode não ser sustentável também para o planeta, né? Olha, eu mencionei no início do programa, né, mas hoje a ciência, a tecnologia e a inovação estão a serviço de resolver grandes problemas atuais do mundo, né, da sociedade. Um deles é a sustentabilidade. Então, nós temos um programa premiado, que é o Sucatec. Nesse programa, a gente recolhe lixo eletrônico, como celular, como bateria, como negócio, e a gente pega gente de baixa renda, forma essas pessoas no recondicionamento disso, né, introdução à informática, e depois doa os computadores recondicionados. Então, esse é um programa que a gente tem, um programa de bastante sucesso. Nós estamos agora tentando avançar para painéis solares. Isso é um grande problema. Ninguém sabe o que faz com um painel solar que venceu, né? Que não tem mais, que estragou ou que não tem mais utilidade. A gente quer formar as pessoas nisso, né? E quer ter um programa específico. Nós estamos conversando com organizações importantes nisso, de formar pessoas para instalação de painéis solares, que acaba que é uma técnica importante, né? Que vai ter uma demanda cada vez maior no mundo. E se a gente conseguir formar pessoas nisso, está formando gente em tecnologia. Então, essa área de sustentabilidade é uma área muito, muito importante para nós. E aproveitando, nós estamos com o edital aberto para negócios inovadores de impacto socioambiental. O que é isso? Se você tem um negócio ou uma ideia de um negócio mesmo, de uma empresa, que vai gerar impacto socioambiental positivo, nós estamos com o edital aberto no nosso hub, que a gente tem um hub público chamado Hub Goiás, em que os vencedores, né, finalistas, vão ganhar formação e vão ganhar recurso também. Então, tem a premiação de recurso no final, até R$60 mil por negócio. E a gente quer estimular mais negócios goianos, né, que olhem para isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que a gente viu em outros lugares. Como é que eu faço para pegar os produtos do Cerrado e eles terem cada vez mais valor, cada vez mais valor agregado? Então, tem uma discussão agora que o Baru, por exemplo, é um negócio com maior potencial. Então, você, de repente, é uma empresa que consegue, uma startup que olha para isso. Uma startup que olha para como é que eu lido com o lixo eletrônico. Uma startup que vai olhar como é que eu formo garotos e garotas em tecnologia. Então, nós estamos com o edital aberto. Para ir lá é Hub Goiás, Hub, gente. Essas importações de nome, né? Hub é H-U-B, né? Hub, né? Hub goiás.org.br. Então, entrando lá, tem lá os editais abertos. A gente tem um edital aberto para negócios de impacto socioambiental. E tem o hub físico, né? Tem. Lindo, gente. Gente, precisa de um lugar para trabalhar? Não tem dinheiro? De graça, viu? Quando lançou o hub, inaugurou o primeiro prédio, e aí agora acho que ele está funcionando quase que na plenitude, não sei como é que está especificamente, eu fiquei muito interessado. Setor universitário ali, né? Perto acima da Praça Universitária, antes da Praça da Bíblia, enfim, a gente explica melhor daqui a pouco. E eu fiquei super interessado,
Mas nunca, eu cheguei a passar na porta, mas não entendi como é que entrava, enfim, acabei não indo. E aí, recentemente, um colega jornalista, a gente falando sobre trabalhar em casa. A pandemia passou, mas ela deixou esse legado pra gente, né? É mais possível a gente trabalhar de casa agora, avisar, falar, hoje eu tô remoto, preciso aqui e tal. Normalmente os trabalhos entendem. Eu conversando com um colega, ele falou assim, não, eu trabalho de casa muitas vezes, mas não em casa, eu trabalho no hub. Eu falei, mas você tá funcionando? Você fala, não, a internet é boa, tem um ar-condicionado legal. Só não está tendo comida perto, não tem cantina, não tem ainda uma... Por enquanto, não dá para comer, tem que ir já alimentado. Mas o colega trabalha lá, leva o laptop dele e trabalha no hub. O pessoal não conhece, ele me conta que é completamente não, tem gente que vai, mas é quase que vazio lá. A gente, primeiro, a gente, é de graça, tá? Tem que fazer o cadastro e tudo, mas assim, é de graça, então você precisar trabalhar lá no Hub Goiás, esse ano não vai ser cobrado de ninguém, tá? Assim, então, você vai trabalhar lá, usa o ar-condicionado, usa a internet, lá tem auditor. O cadastro no local mesmo ou no site da secretaria? Você pode fazer nos dois, é no site do Hub mesmo, no hubgoias.gov.org.br. Mas você pode chegar lá também, eles explicam, né? Mas é isso, eu acho que faz o cadastro e trabalha lá. Mas de graça só nesse ano, que tem uma previsão de ter custo? Ele sempre vai ter posições gratuitas, só que a ideia é que o Hub seja sustentável financeiramente no futuro. Então, parte das posições no futuro vão ser pagas para ele ficar sustentável, né? Mas também, por regramento, a gente definir esse regramento, vai ter sempre posição gratuita. Posição, o que são as posições? Lugar lá. Eu falo posição em coworking, é a posição de onde você senta ali e trabalha. Tá. Mas então, provavelmente, sempre vai ter, pode ser que estejam todos ocupados, mas em algum momento sempre vai ter lugares lá para sentar de graça. Eu queria voltar na questão da sustentabilidade dos painéis solares, né? Porque retirados os vencidos, eles vão para onde? E o que será feito com os painéis solares? Porque não é um simples celular que você joga naquela lata. Celular é azul, vermelho, amarelo ou verde? Você acho que nenhuma você dessas. É especialista. Não, porque tem lá os plásticos orgânicos e tal, né? Mas acho que mas tem o específico. Tem o específico para eletrônicos. Vai ser construído um local, eles serão recondicionados, assim como os celulares e laptops incinerados. Como é que vai funcionar isso para não afetar o meio ambiente? Pois eu não tenho essa resposta hoje. O que a gente está buscando fazer é o seguinte. Nesse projeto... Então são 13 problemas agora, pode abrir mais um lá para a solução pública. Pois é. Mas o que a gente tem, a analogia que a gente faz com os computadores primeiro o que for possível ser condicionado vai ser condicionado, o que não for, você desmembra, né, em pedaços menores, e aí você consegue destinar, né? Então acho que essa é a maneira como é feito também os computadores. Você tem uma parte que é plástico, então vai para plástico, uma parte que é metal, vai para metal, né? E aí, agora, a ideia é ajudar a recondicionar, né? Então, estamos animados com esse projeto, deve ser aí um próximo passo do nosso Sucatec, e enquanto a gente também tem uma formação específica para instalar novos. Verifica aí aqui as cores, viu? Para não deixar o nosso público aqui sem informação. Laranja, o laranja trata de resíduos perigosos e aí envolve metais. Se não for metais perigosos, aí já é outra cor. Mas os metais perigosos em que se encaixam os celulares, a cor laranja. Eu falei nenhuma porque é difícil a gente ver essa lixeira laranja por aí. A gente vê as 4, né? Normalmente. Mas tem lugares, eu já conheço alguns shopping, normalmente tem lugar de você descartar esses eletrônicos ali, uma lixeira específica, né? Secretário, só para finalizar, nosso tempo já está terminando, só rapidinho. Programa Inova Esporte, para favorecer empresas a exportarem, a se comunicarem com o ambiente internacional. Como é que funciona isso? O que a Secretaria faz para ajudar as empresas nesse sentido? Então é o seguinte, né? As exportações, de forma geral, elas estão ligadas à Secretaria de Indústria e Comércio, né? Muito bem tocada, né, pelo secretário. No nosso caso, a gente entra para exportação ou para internacionalização, que eu acho melhor, de negócios inovadores. Então, você tem um negócio que tem um componente inovador nele, uma coisa de tecnologia, ou mesmo, não precisa ter TI, tá, gente? Às vezes é no ramo de alimentos e tudo mais. Esse programa é um programa que faz uma ponte com outros países para essa empresa ir para lá e conseguir internacionalizar seus produtos. Então, esse ano foi um ano com foco na América Latina, a gente fez Chile, Colômbia, esse estudo foi feito entendendo que lá tinha um potencial interessante. As empresas amaram, assim, a turma adorou.
Então, o Inova Export tem essa visão. Então, assim, a gente tem que... Goiás está no meio do Brasil, mas a gente pode ir para o mundo, né? Então, o programa é como é que a gente internacionaliza negócios inovadores. Secretário, muito obrigado pela presença aqui com a gente no Pauta 1 para falar de vários assuntos, enfim, né, praticamente um panorama aí do trabalho da Secretaria. Até uma próxima, né, e bom trabalho para o senhor. Gente, muito obrigado. Assim, obrigado pela oportunidade de poder contar aqui para vocês e contar para quem vai nos ouvir, nos assistir, assim, o que a gente está fazendo. Obrigado pelas perguntas e provocações também, que são muito importantes. Né, e fico à disposição. A gente está aí, né, nós somos servidores públicos, né, estamos aqui à disposição de vocês e da sociedade. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lira Neto, e, claro, né, obrigado a você que nos acompanhou aqui nesta edição. E fica sempre o recado, né, nós estamos aqui sempre conectados e você pode propor aqui, sugerir qual vai ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela sua companhia. Até mais.